Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira e hoje nós vamos fazer a análise de pré-abertura de mercado do mini índice do dia 19 de julho de 2024. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer ao vivo aqui junto com vocês a análise que eu costumo fazer, começando hoje pelas notícias. E eu acesso o canal o site do dentistanabolsa.com.br, porque já tem um filtro das notícias do calendário econômico que fica muito mais fácil de a gente observar aqui. Então, vou selecionar aqui a data do dia 19 de julho e aplicar, e hoje, no dia 19 de julho, não tem nenhum evento relevante programado, tá certo? Então, a gente já vê que a sexta-feira é uma sexta-feira que já tem uma liquidez melhor e sem notícias, então a probabilidade de grandes volatilidades acabam não acontecendo, a não ser pela notícia dos 15 bilhões de reais que foram congelados aí na questão fiscal aqui do nosso governo, né? O segundo passo é o site do Panorama Lattes, onde a gente vai ter aqui informações bastante importantes. Vamos ver se ele fecha aqui. Então, a gente vai ter aqui algumas notícias e a gente já vê aqui algumas situações das ADRs. A ADR da Vale a menos 0,73, da Petrobras a 0,27 de alta e o Itaú a 1,65% de alta. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente junta que não teremos notícias, mas ontem saiu a notícia do governo, o posicionamento do congelamento de 15 bilhões de reais, que atende a uma expectativa dos investidores, tá? A gente tem um mercado mais motivador em relação ao futuro da economia do país. O mercado financeiro responde positivamente, com o Itaú a 1,65%, o Bradesco está mais discreto, a 0,44%, isso motiva aí um viés aí de pensamento autista, tá bom? As bolsas aqui na América estão todas negativas e valores bastante expressivos, como o Dow Jones com menos 1,29, o Russell a menos 1,92 e o Ibov a menos 1,47. Tá bom? Na Ásia e no Pacífico, a gente tem Xangai discretamente em alta, a 0,17, e Hansen uma queda expressiva a menos 2,03. Com relação aos metais, minério de ferro está a menos 0,19, é de baixa, mas é discreto, e o Brent a menos 0,32 e o WTI a menos 0,50. Então, eles estão em baixa, né, o que não motiva muito Vale nem Petrobras, mas nada gritante, ok? Então, a gente tem uma prevalência aí na equação altista mais interessante, tá? Vamos ver aqui o mercado do S&P 500, ele está mostrando aqui para a gente aí uma configuração um pouquinho mais negativa do que positiva. O mapa do Ibovespa está vermelho, vermelho, vermelho. A taxa de juros está alta, tá? São juros futuros, a maior parte deles acima de 1%, e o VIX a mais 1,87%. Ou seja, taxa de juros alta, com o VIX alto caminhando até a margem lá dos 3, a gente aí tem um cenário aí de baixa, bastante importante, e o mapinha de calor aqui da Ibovespa também. Então, tendo essas informações, a gente tem, de um lado, a notícia do posicionamento fiscal brasileiro, né, trazendo uma motivação junto com a DR do Itaú para a alta, mas todo o restante para a baixa. Então, o resultado dessa equação, sem grandes notícias, quer dizer, sem notícias previstas relevantes para o dia de hoje,
faz com que o mercado ele tenha um período inicial, pelo menos aí de consolidação, e a partir da abertura do mercado futuro, às 9 horas, a gente vai precisar acompanhar como é que vai ficar essa taxa de juros e como que as coisas vão se alterar, tá bom? Vamos verificar aqui o que aconteceu no gráfico. Ontem eu fiquei até às 11 horas da manhã, apenas 11h30 mais ou menos, e depois eu não tive mais oportunidade, chance de nem abrir o gráfico sequer. Então, eu vou ver o que aconteceu aqui com o gráfico no dia de ontem. Nossa Senhora. A gente teve ontem uma baixa de cerca de 2.072 pontos. Deixa eu ver em que preço que ele chegou. Foi nos 128.380. E eu lembro que eu falei para vocês no começo dessa semana sobre o preço de ter testado essa linha amarela aqui e que ele teria um primeiro objetivo de alcançar os 128.700, tá? Que ficou mais ou menos aqui, e é uma informação que estava no meu gráfico diário, nesta linha amarela aqui no 128.700, porque eu falei que o preço estava na região do filé, aonde esse 76,4% representava aqui uma resistência bastante importante e teria como primeiro objetivo o preço chegar aqui, tá? Então agora a gente vai precisar verificar se, devido a essa alta, esse retorno à VWAP diária, essa VWAP ela vai representar realmente aqui uma resistência, o preço vai voltar a testar os 128.700 e depois disso ele vir buscar aqui a média exponencial de 20 no diário até o suporte no 126.840, tá? Pode ser que esse preço ele fique batendo um pouquinho aqui hoje por conta da falta de liquidez, ele não chegue bem aqui. Então, vamos ver aí como que os indicadores vão tratar essa situação, se o mercado abre com gap de alta, se abrir com gap de alta, é possível que ele venha testar novamente aí o 130.379, aqui essa resistência. Se abrir em gap de baixa, ele vai vir testar novamente aqui o 128.700, ele pode ficar batendo aqui um pouco nessa região pelo fato de ser uma sexta-feira. Então, eu acompanharia o primeiro alvo, se a movimentação for de baixa, na média exponencial de 20 aqui no diário, tá? Então, precisei ir acompanhando a evolução da média para poder determinar isso, ok? No gráfico menor, a gente vê que depois que ele atingiu o objetivo dele, ele começou a fazer um processo aqui de recuperação, mas um processo de recuperação que, se a gente for olhar direitinho aqui, ele faz uma característica, né, de afunilamento bastante importante. Acertar aqui um pouco melhor. E a gente vê que o preço ele está subindo, mas ele está sendo esmagado. Então, a gente vai precisar ver aí como é que o mercado ele abre hoje, se ele abre em gap de alta para vir buscar novamente lá os 76,4%, ou se ele abre em gap de baixa para vir buscar os 128.700, tá bom? Então, essa foi a abertura aí do mercado. E muito cuidado, porque sexta-feira a gente sabe que é um dia que pode trazer algumas emoções que a gente não está muito afim de viver, tá certo? Então, agradeço a sua atenção e sucesso para vocês, bons trades e bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau.